Shalom, shalom para todos. Gente, antes de começarmos o programa, hoje é muito especial com o Rabino Bisker, eu queria lançar um livro que eu escrevi com ensinamentos, instruções, frases, palavras que ajudaram muitas pessoas a encontrarem a verdade e organizarem a sua vida, o seu mundo. Cada pessoa é um mundo segundo os ensinamentos da Torá. Um livro muito especial e eu espero que, como está no título, ele seja luz, força e descanso para a alma de cada um de vocês. Aqueles que querem adquirir, em seguida, o e-mail que vocês podem fazer o pedido. Shalom, shalom, gente. Estamos aqui hoje com mais um programa, Luz da Verdade. E hoje o Rabino Bisker, mais uma vez estamos juntos e falar hoje de um assunto muito importante. Muito importante. Como se proteger contra as forças do mal e como se livrar das forças do mal. Porque às vezes vamos falar sobre como a gente criar uma barreira, ou seja, como fechar a porta para uma ação das forças do mal, mas ao mesmo tempo nós vamos falar sobre como se livrar quando essa porta não foi fechada, quando houve uma vulnerabilidade, quando a pessoa já está afetada por ela. Exatamente. Tem muitos casos, pessoas perguntam também sobre esse tema, e talvez vai ser um grande benefício esclarecer. Muito grande o benefício. Então, gente, vai ser descontraído, nós vamos estar conversando, não é isso, Rabino? Se Deus quiser. E aí vamos passando para vocês aquilo que a gente também aprendeu e vamos passar hoje. Pela experiência de cada um passou também. Exatamente. Eu queria começar falando sobre a questão de você ter uma atitude que protege você contra as forças do mal. Que atitude você pode ter? Um exemplo, né? Como uma cidade. Você tem uma cidade murada, se os muros estão perfeitos, existem guardas, não existe uma invasão, né? A cidade está protegida. Agora, em alguma parte do muro, se existe uma brecha, alguma parte quebrada, então pode se infiltrar, né, o inimigo e começar a afetar toda a cidade. Então nós vamos falar sobre essa questão, sobre Ashgaha Pratit, que em português é traduzido como providência divina. Mas essa tradução, ela não reflete de fato o que é isso, que literalmente é uma supervisão particular. Ou seja, Hashem, ele supervisiona cada pessoa de maneira particular, né, de maneira pessoal. Ele age com cada um de acordo com as ações dele. Exatamente, com o cenário dele. Exatamente. Eu gostei muito desse exemplo da cidade, porque justo quando tem alguém querendo invadir, ele vai e começa a procurar por onde, né? Tem um ladrão que quer entrar numa loja, ele olha onde estão os pontos fracos, onde tem a segurança. Exato. Então eles procuram justo os pontos fracos da pessoa, para de lá ele ia perturbar a pessoa. Exatamente. E uma das coisas assim que eu sempre falo para as pessoas e tento praticar em mim, se existe algo que não está bem, se existe um sofrimento, seja qual for, a gente tem que ter alguns pensamentos muito claros e se esforçar para isso, porque naturalmente vem pensamentos contrários. Então, quais são os pensamentos claros? Hashem controla tudo, ele é justo e é benevolente. O que está acontecendo conosco
existe um motivo. E para dizer a verdade, quando a pessoa tem a atitude errada, ela fala assim, isso não é justo, muito perigoso isso. Porque quando você fala isso é levado para cima. E talvez se abrir os livros e ver o que realmente a pessoa merece, é mais do que ela está recebendo. Porque a Hashem usa de benevolência. Então a primeira coisa é entender que nada acontece por acaso. E tudo que acontece conosco, embora exista um cenário, a gente pode agir no cenário, não é que nós vamos ser passivos, mas a atitude com relação a Hashem tem que ser uma atitude de Hashem é benevolente, não é por acaso que isso aconteceu comigo. O que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso consertar? As pessoas têm muito hábito, Rabino, de pedir reza. Está passando dificuldade? Você pode rezar por mim? Pode rezar. Mas assim, isso às vezes, não é que isso não seja bom, mas se não houver uma consciência de que algo tem que ser consertado, isso é uma atitude assim, muito acomodada, né? Exatamente. A reza é fundamental, mas exato. Se a pessoa tem uma base para receber a brachá de Hashem, exato. Por exemplo, tem um exemplo, eu lembro que chegou uma pessoa para pedir uma brachá para o pai do Rav Chaim Kanievsky, o Steipeler, assim ele era conhecido, e era uma pessoa que não cumpria a Torá. Aí ele falou, como eu posso te dar uma brachá se não tem onde recair a brachá? A Torá fala que quem não cumpre a Torá tem maldição, então como eu posso dar uma bendição? Não é porque eu sou contra de dar uma bendição, mas não vai ter receptáculo para essa bendição. Então a reza é fundamental para trazer a brachá para o mundo, para a pessoa, para o mundo, mas se ela não tem receptáculo, se ela não conserta, ela precisa consertar. Exato. Então o principal está faltando. Exatamente. Então, assim, um primeiro ponto que eu acho que é importante é a atitude que nós devemos ter diante de uma adversidade. Com certeza. Também quando a pessoa fala não é justo, eu acho que a origem disso vem de uma mentalidade idólatra. O que é a mentalidade idólatra? A pessoa, mesmo que quer acreditar em Deus, ele acaba enquadrando Deus dentro de uma mentalidade, dentro de umas limitações de forças. Porque tem, como a idolatria fala, tem aquele Deus, tem aquela força. E muitas vezes a pessoa apela à salvação dela por uma outra idolatria, ela acha que está sendo salva, ela está se submetendo a outra força. Ela acaba vivendo num cenário de idolatria. Então, mesmo quando ela quer acreditar em Deus, sem querer, não por mal, ela acaba também limitando a ação de Hashem para uma certa natureza. E ela coloca Deus no cenário. E Deus que é quem gera o cenário. Exatamente. Existe dentro do cenário o bem e o mal. É uma luta, mas quem está gerando esse cenário é Hashem. Então, ele cria esse cenário. E a pessoa acaba colocando ele no cenário. E ela fala, não é justo, é justo. Como se fosse mais uma força. Então, talvez o primeiro livramento que a pessoa tem que ter é dessa mentalidade idólatra de enquadrar Deus dentro do cenário, em vez de ele ser quem cria o cenário. Exatamente. Inclusive, eu escutei de você, Mordecai, que você passou por provas, cada vez que a pessoa se desconecta da impureza, tem uma luta. É verdade. Tem a luta interna e tem a luta externa. É verdade. Da externa tem a física e tem a espiritual. É verdade. Pessoas que ainda seguem com a mentalidade da idolatria querem atacar a pessoa. E também tem as forças que dependem do serviço idólatra que começam a ameaçar a pessoa. Exatamente. Porque elas não querem desaparecer, elas não querem morrer. Se não tem alguém servindo elas, diferente de Deus, que ele que gera as forças. Exato. Sabia que muitas vezes os povos tentam acabar, isso é a partir da Kabbalah, a parte nos explica, que tentam acabar com o povo de Israel muitas vezes por causa dessa visão idólatra, mentalidade idólatra. Assim como as pessoas que servem idolatria dão força para a idolatria. As pessoas acham que o Deus de Israel depende do povo de Israel. Exterminando com o povo de Israel, não vai ter mais o Deus de Israel. Exato. Mas eles não sabem que ele que gera tudo, ele que dá vida para tudo, inclusive para se trazer, para as forças da impureza. É a Hashem que está gerando esse cenário. Quando Deus não quer, desaparece. E um outro ponto que eu acho importante a gente enfatizar é que a gente também, por exemplo, na medida que nós buscamos uma conexão com Hashem, né, um caso, digamos, um Ben-Noach, ele estuda realmente a Sheva Mitzvot, ele estuda de fato, ele sabe o que ele deve fazer. Então, na medida que a gente se conecta com Hashem e a gente começa realmente a receber, né, através da Torá, cada um na sua configuração, mas receber essa luz, essa força, essa conexão, aí existe um outro aspecto,
não só a gente se protege, mas a gente pode estar numa posição que nós não estamos mais no raio de ação das forças do mal. Isso é um outro ponto. É como se você tivesse... Alguém está jogando pedra em você. Você entra no helicóptero. Chega numa altura que não vai afetar em nada, porque aquela pedra não vai atingir o helicóptero. O que aconteceu com você? Você subiu. Então você não está mais no raio de ação das forças do mal. Isso é um outro aspecto. Não só a tua atitude interna, mas a tua conexão e elevação através da conexão com a relacionar, né? Se relacionar com a Hashem. Com reza, com estudo. Não se relacionar com o cenário. Exato. Se relacionar direto com a Hashem. Ele perde a força. E uma coisa que eu falo para as pessoas, porque aconteceu comigo, eu já vi cenário, eu tive uma experiência rapidamente. Eu estava num local, eu fui convidado, eu estava hospedado no local, e eu estava passando uma situação com muitas batalhas. Quando fui dormir, eu olhei as nuvens e fiquei observando cada pedaço da nuvem. Ela muda, ela se transforma. Você pensa que é estático, mas não é estático. Está tudo mudando. E eu fiz uma reflexão sobre isso. Se a gente mudar a atitude dentro de nós, se a gente mudar a nossa maneira de pensar e de se relacionar com as coisas, tendo como base princípios da Torá, o cenário pode mudar. E aconteceu isso. Depois de um tempo, eu lembrei dessa experiência. O cenário mudou completamente. Isso mostra que a nossa mudança de atitude interna, ela vai afetar o cenário externo. Agora, o perigo... Você já falou sobre isso, eu acho. Não sei se foi num livro. Eu já ouvi você falar sobre isso. O perigo é a pessoa ficar presa ao cenário. Se ela fica presa ao cenário, ela se prende. Ela fica dependente do cenário. Ela fica presa a isso. Tem, inclusive, o que você falou agora, tem uma Mishnah que fala, que tem a explicação oculta da Mishnah, que está falando, você está rezando no meio do Shmoneh Esrei, da reza que você reza, da reza da Midá, e vem uma cobra, está dizendo para você não parar, e vai no teu calcanhar, no teu tornozelo, não parar de rezar. É claro que não se trata de perigo de vida. Se é perigo de vida, claro, então a Allahá fala que tem que tratar do tema. Mas não parar mesmo que a cobra chegue. O Zohar explica, olha só, você está rezando com a Hashem, você está fazendo conexão com a Hashem. Trazendo, eu estou já traduzindo o Zohar, a ideia do Zohar. Você também está trazendo para você e para todo mundo a emanação de Hashem, conexão eterna com a Hashem. Nesse momento, quem é a cobra que chega? É a serpente, é a citrahra. Elas vêm te perturbar. Pensamentos. Como está no Akev, a parte de baixo do corpo tem uma alusão, que são pensamentos ilícitos, pensamentos promíscuos, que vêm te afetar a pessoa. Exato. E sabe quantas pessoas já vieram me falar disso? Ela começa a rezar, começa a vir coisas do passado, desejos do futuro, coisas... O que a pessoa tem que fazer? Não parar de rezar. Não parar. Essa que você falou agora. Esse é o... Tem que se conectar com a Hashem, não botar o foco na cobra. E aí chega uma hora que o raio, você chega no... Ela vai embora. Não, ela não tem mais ação contra você. Exatamente. Ela tem mais ação. Ela quer parar você. E você não para, você bota teu foco em Hashem, não no cenário. A cobra está perturbando. Não existe cobra, tem Hashem. Hashem que dá vida para essa cobra. Então vou me conectar com Hashem. Essa é uma alusão do que você está falando agora. Se conectar com Hashem e a cobra, toda a serpente, toda a perturbação, ela vai embora. Tem uma coisa que eu queria falar que me saiu da cabeça, vou tentar, se eu me lembrar, eu volto. Agora, algumas pessoas poderiam perguntar, muito bem, a gente tem que ter a atitude certa, considerar que Hashem é justo, benevolente, o que acontece conosco, nós temos que assumir responsabilidade, não podemos ficar presos ao cenário, e também precisamos nos elevar para sair do raio de ação das forças do mal. Isso está claro. Agora, e quando uma pessoa ela não fez essas coisas, pode acontecer com qualquer pessoa, e aí as forças do mal estão atacando ela. O ataque, na verdade, ocorre através de pensamentos, às vezes a pessoa entra numa depressão, ou através de perturbação, através de uma série de coisas que a pessoa já está sob ataque. Medo, hoje muita gente tem pânico, assim do nada, ansiedade, enfim. E a gente sabe que essas coisas, por trás delas, ou através delas, as forças do mal agem. Né? Já extrapola a questão do Yetzer Hara, de algo interno, já é algo externo. Claro que eu falo assim, o Yetzer Hara é como se fosse uma embaixada do mal, né? Dentro da pessoa, dentro da cidade.
Tem o externo e tem o interno também, é verdade. Se realmente lutar contra essa embaixada interna, a externa não tem muito acesso. Mas se a pessoa ela não é cuidadosa, né? E quando a pessoa está sendo afetada, esse é o ponto. O que é que vai fazer agora? Vamos falar sobre isso. É interessante, porque tem o ataque que pode vir da pessoa externa e tem o ataque que ela já sente que está dentro dela, que já está afetada, exatamente. Ela está afetada. Exato. Todo mundo já deve passar por experiências assim, ou diferentes. Eu me lembro quando lançou o livro do Místico, quando eu estava no meio, quando o Shmuel Nasser, da Reza da Amidá, eu tive uma sensação muito forte de ataque espiritual, muito forte. Parece que o exército das forças de pureza, porque depois, a partir desse livro, muitas pessoas deixaram idolatria, deixaram bruxaria, escutei vários e vários relatos de pessoas. Eu sei como isso funciona. Muitas pessoas voltaram... Eu sei também muita coisa assim. E veio um exército me atacar, assim, foi a sensação que eu tive. E eu falei, o que eu faço? Eu não tenho força contra eles. Mas segundo pensamento, eu não preciso ter força. Preciso me conectar com a Hashem. A Hashem tem a força contra eles. Não preciso ser eu. Se eu caio nesse erro e começo a lutar com o ataque, tanto externo como interno, como você falou, se relacionar com o cenário, eu começo a me relacionar com ele com uma luta, eu vou ficar perturbado. Aí eu vou perder também. Exato. Porque a gente não tem força contra constantes ataques sem fins. Exato. A gente se desgasta. Então o que a gente faz? Fala, Hashem, você tem um pai que te ama, que te quer, que quer te ajudar você. Se conecta, você chama pai, o pai chega. Quando o pai chega, todo mundo vai embora. Exatamente. Eu lembrei, a gente tem nisso uma experiência muito parecida, que eu passei também, você sabe. A gente rompeu aquele pá, né? Rompeu pá das maiores. E muita gente, Baruch Hashem, se libertou disso também. E eu acho que centenas de milhares de pessoas se libertaram atrás, seguindo o seu caminho. Baruch Hashem. E você também estava junto conosco ali. Senti também. Mas assim, eu vou falar o que você está falando, só acrescentar duas coisas. Na minha experiência, o Serilim, e na minha experiência, assim, ler, mas não só ler capítulos, mas quando chegar num passo, num versículo que toca você sente que você se conectou a Hashem de maneira especial, o que é que eu faço? Até hoje eu faço isso, eu fico lendo e às vezes eu decoro, eu memorizo. E isso fica dentro de mim. Eu trago isso para dentro de mim, mas eu não trago só as palavras, eu trago a experiência junto com as palavras. A qualidade vale mais que a quantidade. Exato. A qualidade de uma conexão com a Hashem, ela conecta com a Hashem. Pode ser várias passagens superficiais que não conectam tanto. Basta conectar um pouco com a Hashem, de verdade. Exato. Isso faz um efeito muito maior. E a outra coisa, ilustrando o que você falou, se alguém perguntar qual é a força mais forte contra um ataque assim muito grande, como esse exército vivo, como você sentiu. Coisa muito forte. Eu tenho uma estratégia, gente. Se você aplicar essa estratégia, ela é muito forte. Peça socorro. Exatamente. E sinceramente, eu já fiz isso muitas vezes. Você pede socorro, você reconhece, você precisa de Hashem. Ele só se aproxima um pouquinho, dissipa toda... Sumiu tudo. Quando eu fiz esse pensamento... Some. Eu falei, eu estou na mão de Hashem, eu estou contigo, você sabe que eu estou fazendo tudo para engrandecer teu nome no mundo. Quando eu falei isso, eu soube continuar rezando normalmente. Com você, a cobra desapareceu. E aí, sumiu. Mas aí existe uma estratégia do mal que é bom a gente trazer para as pessoas. A força que o mal tem não é tão forte como nós percebemos. Muito da força do mal é fornecida pelo nosso temor. Ou seja, tem muita indução. Existe uma força. Gera essa. Exato. Tem uma força, mas ela pode se tornar 3, 4 vezes mais, dependendo da maneira como nós abordamos, como nós encaramos isso. Você coloca ênfase nessas forças, ela recebe força. Exato. Porque a pessoa da força. A gente tem o poder de botar nossa confiança onde, ou botar nossa emuná onde a gente quiser. Se a gente divide com a Hashem, com essas forças, então a Hashem se expressa menos na nossa vida. Exato. Se a gente conecta 100% com a Hashem,
essas forças perdem. É uma ilusão, vira uma ilusão. Mas por quê? Um outro aspecto, porque quando existe muito medo, na verdade, o que significa esse medo? Isso é uma falta de emuná. Falta de emuná, exatamente. A emuná foi para outro lado. Esse medo ele é perigoso, porque ele alimenta essa força do mal. Ou seja, a gente tá tendo uma atitude indigna, porque, na verdade, Hashem é tudo poderoso, ele é ilimitado, tudo que existe é limitado. Então, quando a gente pede socorro, e a gente realmente busca e confia, então essas forças do mal, elas perdem o trunfo que elas tinham. Com certeza. Porque o trunfo tipo assim, é mais colocar medo, né? Embora exista alguma força, mas ela é multiplicada pelo você temor. dá para ela, quando você dá crédito para ela, é o quanto Exato. ela vai agir. É isso. Porque é uma ilusão, na verdade. É isso aí. Quando você bota crédito, ela age. Porque o medo, ele inverte a emuná. Exatamente. Em vez de você estar confiando em Hashem, você está dando crédito à força do mal. Então a gente falou de abrir brechas na cidade. Então já falou da primeira brecha, não se relacionar com o cenário, se relacionar Exato. com Hashem. Exato. Isso eu aprendi de você também bastante. Impressionante toda a experiência que você passou, porque realmente você liberou você de uma clipá muito grande. Então essa clipá vem atacar tanto físico como espiritualmente se expressa. As pessoas que seguem com a clipá tentam te atacar. E a clipá espiritualmente tenta te impedir que você elimine ela. Exato. Então você se relaciona com a Hashem, e é um trabalho se conectar com a Hashem. Então o primeiro ponto é abrir brecha é se relacionar com o cenário. O segundo ponto que a gente viu agora, muito importante, é a emuná, não botar crença nessas forças. É isso aí. Botar crença só em Hashem. Não, você inverte. Você abre uma brecha para elas. Você inverte. Exatamente. Você inverte e dá crédito, e aí ele recebe força. E tem um outro ponto. Tem uma pessoa, por exemplo, que ela vai procurar esses lugares. Ela está desesperada, vai num centro, ou vai numa idolatria. Exato. Isso é uma abertura grande. Então é muito difícil, alguém que já abriu isso, é muito difícil, é possível, porque sempre que está vivo dá para consertar, mas aí é mais difícil porque ela abriu uma porta direta. Exato. Então muitas pessoas perguntam desse tema, é importante, aí tem que ser um trabalho gradual. Porque a pessoa tenta de uma vez só se libertar disso, e essas forças transmitem tanto um amor e uma proteção como uma ameaça mutuamente, porque ela depende da pessoa para ter vida. Mas você sabe o que seria isso, Abina? É como alguém buscar um bandido para proteger de outro bandido. Exatamente. Aí vai ser assaltado por isso. Exatamente. Então ela tem a ilusão que está sendo salva por um bandido, mas está presa a outro. Ela se liga a outro bandido, exato. Ela está em liberdade. Por isso muitas vezes a pessoa fala, eu fui para tal idolatria, eu rezei para outro ídolo e deu certo. Tudo isso, ela está sendo passada de máfia para máfia. Ela está sendo ela está sendo escravo de outra força. Mas quando ela for sair dessa, também vai ser ameaçada e também não vai ter mundo vindouro. Ela está presa a intermediários. Isso aí é uma coisa muito forte, porque isso é um grande trunfo da idolatria. O que todo mundo estava imerso nessa idolatria é achar que, se não tiver contato com esse intermediário, você não tem contato com o Criador. Deus me livre. Ou seja, é justamente o contrário, mas assim, é uma lavagem cerebral tão grande, baseada numa mentira, e a pessoa, na verdade, ela está dentro de uma prisão, sem ela saber que está dentro de uma prisão. Exatamente. É um engano horrível. Deus me livre. Está dizendo no Talmud também, todo mundo se conectou a essa idolatria que você está aludindo, no futuro vai se juntar a ele lá. E onde ele está, não quero nem falar aqui. É alguém que gerou uma desconexão de Hashem de milhões ou bilhões de pessoas durante várias gerações. Durante várias... O Olam Rabá não está. Então... Então, gente, vocês já imaginam para onde vai ser levado todos aqueles que acreditam nisso e se conectam a isso. Mas como se desconectar disso? É importante também instruir, porque tem como desconectar. Não é fácil porque é uma luta, mas é possível. Tem que ser gradual. Então, as pessoas querem ter efeito imediato. Pelo que eu vi, pelo que eu instruí, também por experiências pessoas que eu passei, o trabalho tem que ser refletindo, a cada vez que faz uma reflexão vai se desconectar 5%, 2%, 7%. E assim, ao longo das reflexões desse trabalho, ela vai se desconectando. Qual é a reflexão? Agora, eu quero te falar uma coisa sobre isso, que é uma coisa tão enganosa e tão cheia de defeitos, que eu digo assim, quem quer se libertar, se liberta. Quem quer se libertar? De verdade. Tem que ser de verdade. Agora, e por que muitos não querem se libertar? A resposta é simples. É muito conveniente.
Imagine uma pessoa cristã que vai para o céu, sem fazer nenhum esforço, sem buscar nenhum aperfeiçoamento, acreditando na mentira e na ilusão, que alguém fez isso por ela. E era só você acreditar nessa pessoa. É uma mentira tão absurda, mas é conveniente. É conveniente. Então, na verdade, uma pessoa que está realmente querendo a verdade, ela vai encontrar, porque tem muito defeito. Né? Tem muito defeito. Né? Toda idolatria está cheia de defeito. Só que a pessoa não enxerga porque não quer enxergar. Porque para ela é muito cômodo ela acreditar que é uma pessoa extremamente elevada espiritualmente, que vai para o mundo vindouro às custas de uma mentira. De que alguém fez o que você não fez, e você acreditar nessa pessoa que fez o que você não fez. É uma ilusão. Ela vive numa ilusão, não é verdadeiro. É como a pessoa que quer realmente... É pior do que uma ilusão, isso é uma prisão. Isso é uma prisão espiritual terrível. É verdade. E terrível, sabe por quê? Se uma pessoa está doente, pelo menos ela sabe que está doente, mas essa prisão, as pessoas estão doentes e acham que são sãs. Muitas vezes superiores a outras. Que não... Superiores. E elas estão doentes. Então elas não tomam remédio. Elas estão, na verdade, perecendo sem sentir. Mas quando chegar na hora da verdade e tudo for esclarecido, né? Deus vai abrir as cartas dele. Exato. Aí a pessoa não tem mais o que fazer. É terrível a sensação. Então, como eu comecei a falar só, como fazer essa reflexão, agora, como sair disso? Como alguém que já entrou, já foi em centro, já foi em locais assim, já foi em idolatria, primeiro tem que se libertar, como a gente falou, dessa mentalidade idólatra. Deus não está preso, não é mais uma força. Parou, por exemplo, também toda a história, os egípcios vão mandar elefantes, está dizendo Midrash, porque se Deus mandar animais, os elefantes são mais fortes. Exato. Vamos mandar milhões de soldados. Por quê? Porque se Deus mandar para eles força, a gente vai ter milhões de soldados. Sempre eles têm, também no Faraó, vamos jogar no rio, porque no rio... Porque Deus não pode trazer outro Mabul. Eles sempre olham para Deus limitando como se fosse mais uma força dentro de um cenário de deuses, de forças. E no dilúvio, se Deus trazer o dilúvio, a gente vai fazer bruxaria. Sempre você vê que tem essa mentalidade idólatra. Então, mesmo quando a pessoa primeiro tem que se libertar e entender, captar que a Hashem, ele gera esse cenário, ele não depende de nada e não depende da gente. Ele está gerando a cada momento o cenário que a gente vive. Então, ele não está preso ao cenário. Muitas pessoas tentam explicar a Torá. Deus abriu o mar, não, passou um vento. É a mentalidade idólatra. Exato. Mas Deus não pode mudar a natureza que ele a cada momento mantém. A natureza também para Deus é milagre, porque ele que mantém a natureza assim. Não, a própria natureza, se você olhar de perto, é um milagre. Também? Então, com o microscópio, vai ver cada detalhe. Ele não tem fim. Tudo tem detalhe. Tudo não tem fim. Então, primeiro tem que se desconectar da mentalidade idólatra. Paró não captou o que quer dizer o eterno, Hashem, que ele entendia o que era Adokai, o Deus que tem as forças, que pode... Exato. Mas o eterno, que é traduzido eterno, que está acima do tempo, acima das limitações, ele que gera todas as forças de tudo do mundo, até dos deuses. Até o final ele não captou isso. No final Deus deixou ele para ainda dar o testemunho. Exato. Mas se a pessoa primeiro tem que se desconectar se ela tem que captar isso. Depois ela tem que fazer uma reflexão que todas essas forças que prenderam ela, que estão prendendo ela, também na verdade, elas não existem. É Hashem que cria um cenário para dar o livre-arbítrio para as pessoas, a prova para as pessoas. E assim ela vai se desconectando disso e se conectando com Hashem. Ela pode fazer até Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, até um menor pode fazer esse versículo. E nesse momento, pensar nessa ideia que Deus está acima de tudo, não só acima de tudo, como Ele dá existência a cada momento para tudo. Inclusive a mim, inclusive essas forças, inclusive a tudo. Então, se conecta a Deus de verdade, com uma reflexão. Preferência fazer uma vez de manhã, uma vez de noite, isso. E ao longo do tempo, ao longo dos dias, a pessoa vai se desconectando de maneira indireta. Ela vai se desconectando. Depois de uns dias ela vai sentir já uma liberdade. E assim, a cada dia uma porcentagem. Exato. E a importância de trabalhar isso na mente, né, com estudo, com reza, que o Criador, ele é ilimitado, a unidade dele não pode ser entendida, porque não tem nenhuma unidade no mundo da criação que você possa se comparar. E eu queria corrigir, aproveitar uma palavra que é muito mal usada, que é a unicidade. Unicidade é singularidade, gente. Então, Hashem, ele é um, indivisível,
E ele é único, não existe ninguém que nem possa se comparar a ele. Isso é unicidade, porque... É um dos princípios da fé. Mas se usa isso, assim, dentro da idolatria, unidade, tudo bem, mas unicidade pode ser 2, pode ser 3. Deus me livre. Não, mas é assim, é uma coisa assim, até é um erro até da língua portuguesa, porque se você entrar no dicionário, unicidade quer dizer singularidade. É uma coisa única. É algo que é único, não existe algo igual. Então, Hashem, ele tem a unidade e ele tem a unicidade, que é a singularidade. Então, esse aspecto de você entender que você pode se conectar com Hashem, com o Criador, de maneira direta, sem precisar de intermediários, isso já ajuda muito. Não há necessidade de intermediário. Ele criou a gente, ele tem meios de se comunicar com cada pessoa e supervisionar cada pessoa. Então, isso é um aspecto que realmente ajuda muito. E a coisa também que a gente falou da existência ou não, dependendo da conexão que você tem, você pode estar num espaço, assim, digamos assim, numa dimensão espiritual interna que as forças do mal, nessa dimensão, é como se elas não existissem. O que vai acontecer, na verdade, mais cedo ou mais tarde, essas forças têm um tempo limitado, elas existem hoje porque existe um objetivo. Vai chegar uma hora que não vai haver mais a necessidade da existência delas. Mas isso que vai acontecer no futuro, em alguns momentos, quando a nossa atitude está realmente bem sintonizada, isso se torna uma realidade. Quando também elas terminarem, todo mundo que está submetido a elas também vão terminar. Vão terminar porque também. A fonte de existência deles, eles transferiram de Hashem para essas forças intermediárias. Isso é interessante. Eles se ligaram a essa força. E quando Deus desconecta todo mundo. Eles vão cair junto com elas. Todo mundo vai descer pelo esgoto. Exatamente. Deus me livre. Tem que cada um pegar forte isso e realmente se desconectar. Tem pessoas que já cumprem um pouco a Torá, tanto os judeus quanto o Bnei Noach, mas tem que sair totalmente desse lado. Tem que estar só com Hashem. Ou o judeu, o Bnei Noach, cada um com a sua responsabilidade dentro do cumprimento da Torá. Mas está limpo. Está limpo. Vou contar uma história rápida, antes de terminar, também já está querendo, o tempo já está passando. Tem uma história rápida. Tinha um amigo meu que estava estudando medicina no Brasil. Uma história já de 30 anos atrás. E ele era uma pessoa que cumpria a Torá. E uma vez, na faculdade, ele usava um bonezinho, uma coisa para não estar muito assim visível que ele era com ele. Tem ainda um pouco, hoje em dia é um orgulho, acho. Antigamente era um pouco, mas você ficava um pouco com receio de perseguições, essas coisas. Então, ia ter uma palestra de uma mulher que era chamada de bruxa. Ela era uma mulher que mexia com essas forças de magia, uma bruxa conhecida lá no Rio de Janeiro. Ela ia dar uma palestra para a faculdade, lá no lugar, no centro de palestras da faculdade. E ela chegou e ela ia fazer demonstração prática de certas forças de bruxaria que ela tinha. Então, esse meu amigo tinha escutado que quem faz o primeiro versículo do capítulo 91 dos Salmos, do Teilim, anula essas forças. Então, o que ele ficou fazendo? Ele ficou fazendo em voz baixa. Ele ficou fazendo assim, esse é o versículo em hebraico. E ela não conseguia fazer nada. Até que ela falou, tem alguém aqui me atrapalhando, Ela passou o olho em todo, eram centenas de pessoas, ela passou em todo o público, ela passou o olho assim, quando chegou nele, falou, é você está me atrapalhando, vai embora daqui. Ele foi embora. Mas ele falou que ela não conseguiu fazer nada. Então, enquanto ele estava lá, ele não fez nada. Ele ficou falando esse versículo. Então, quem quiser saber, o versículo do capítulo 91, primeiro versículo do capítulo 91 dos Salmos, ele tem a força de expulsar. Se a pessoa também tem um ataque imediato, às vezes importante isso. A pessoa tem um espinho dentro, entrou um espinho, tem que tirar um espinho, está incomodando o espinho. Então, como primeiro socorro, tem um Salmos de conexão com Hashem. Esses Salmos do 91, capítulo 91, primeiro Salmos, ele tem essa força, se for pronunciado em hebraico mais ainda, essa força de expulsar imediatamente essa. Eu já usei algumas vezes, na hora. Muito bom, isso é importante, é como um socorro, assim, numa situação de primeiro socorro. Também tem chamar o primeiro versículo do Salmo 91. Exato. Teilim 91. E o chamar estrela com essa mentalidade que você colocou de sair do cenário. Aceitar. E colocar Hashem como o gerador de todo o cenário e se conectar com ele e pedir para ele a ajuda. E com a ideia da unicidade verdadeira, que é único e simples. Singularidade.
e não tem nada no mundo além dele, porque toda a existência é a vontade de Hashem. Se não é a vontade de Hashem, desaparece. Não tem uma luta. Deus não luta com ninguém. Isso é só como ele se expressa num cenário de luta para ter livre-arbítrio. Mas, na verdade, ele que dá a força, que mantém tudo. Exato. Se conectar com essa ideia. Eu acho que são coisas importantes para todos, coisas que vão ajudar vocês, que vão somar. Eu fiz até um vídeo como organizar o seu mundo. E eu acho que ele também traz um aspecto para ajudar isso. Cada pessoa é um mundo e ela tem que se organizar. Um mundo bem organizado, embora ninguém é perfeito, existe guerras, dificuldades, existe um monte de coisa, mas um mundo bem organizado ele está muito mais seguro de contra-ataques do mal. Então ele está mais fortalecido. Isso é muito importante. Eu só queria acrescentar algo que eu acho que também é fundamental. A pessoa está toda hora com uma abertura para corrigir as suas, a gente chama de suas midot, mas seus defeitos, suas dificuldades. Ou seja, a gente, de forma geral, todo mundo é muito propenso a enxergar com muita detalhe os defeitos dos outros. Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa do próprio Yetzer Hará. Eu acho que a gente começa a ver um monte de defeito, mas assim, para você enxergar o seu defeito, você tem que se esforçar. Porque existe um mecanismo de camuflagem. E isso é um outro aspecto que eu queria falar. A disposição de estar se autocorrigindo toda hora, de estar sempre perguntando: o que isso aconteceu comigo? O que eu tenho que corrigir? Por que essa adversidade veio na minha vida? No aspecto positivo, não positivo, no sentido construtivo. O que a Hashem quer me ensinar? Exatamente. Por quê? O que a Hashem quer? Assim, qual é o objetivo? Ele quer me conceder o bem. O sofrimento não é um objetivo de vida. O objetivo, a razão de tudo é que a Hashem quer nos dar o bem. Só que às vezes tem uma barreira, tem uma coisa que está suja, tem uma coisa que foi quebrada, precisa consertar, precisa limpar. E aí vem o sofrimento. Mas quando a gente tem essa atitude, ajuda, né? Com certeza. Olha, eu aconselho não só escutar esse vídeo do Rav Mordechai, todos os vídeos dele de 3 anos para cá, eu aconselho escutar. Porque realmente são ricos, são cheios de conteúdo. Deixa eu te falar uma coisa. Não é passatempo, não é entretenimento. É trabalho de construtivo, os vídeos do Rav Mordechai. Não, e também incentivar esse livro místico, né, que foi um livro que ajudou muita gente. É Baruch Hashem. Tem muitos relatos. Pessoas que realmente conseguiram enxergar e captar essa mensagem também através desse livro e de outros. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ok, gente. E de passagem também, muitas pessoas falam que deixaram a idolatria pelo mérito dos seus passos, seguindo seus passos, mas muitas pessoas. Mas muitas. Porque... Até hoje, praticamente toda semana tem pessoas que falam: como você deixou a idolatria? Tem o Rav Mordechai, que comecei. Mas por quê? Baruch Hashem. Porque eu aprendi a pedir socorro. Hashem. Eu aprendi a pedir socorro. Porque não é um mérito assim, é saber se conectar e pedir socorro. E também, assim, eu falo sempre, viu, Rabino, para ser justo, o trabalho foi feito muito por mim e pela minha esposa, né? A gente junto. Então, assim, tá sempre junto. Então, por trás de um grande homem tem uma esposa que é ainda maior ainda, uma mulher que é maior ainda. Bezrat Hashem. Olha, foi um grande passo para trazer, eu acho, que a revelação final, esse concerto que foi feito no Brasil por centenas de milhares de pessoas, junto com o grupo de vocês. Olha, é uma preparação realmente... Não, você estava junto com a gente, ajudou a gente ali naquele momento. Eu tive esse mérito de participar, Baruch Hashem, difícil, mas né? Com certeza fez parte de um concerto importante para tirar um nó, para poder vir a luz de Hashem final, em breve, se Deus quiser. Ok, e que amém, e esse vídeo seja realmente assim, ajude muitas pessoas. Eu acho que tem informações, a gente falou de uma maneira simples, de uma maneira descontraída, mas eu acho que tem muitos princípios que vão ajudar as pessoas, né? Com certeza. Vão dar ferramentas. Eu até aconselho pessoas que realmente... Para lutar, para a vida, e para se proteger. Quero usar isso para a vida, e até aconselho escutar mais de uma vez, porque eu acho que tem muitas mensagens que você falou, que eu também coloquei, que estão muito aludidas, e que dá para desenvolver e entender mais profundamente. Vai ter um benefício, inclusive, para quem está na prática querendo usar dessas informações, escutar mais de uma vez. Concorda? Absolutamente, com certeza. Eu ia falar, descendo e Gamor. Baruch Hashem. Ok, gente. Baruch Hashem. Então, que seja bom para todos e que
possa realmente ajudar todo mundo na sua luta contra o mal, se protegendo e, quando afetado, saber lidar com isso e lutar contra o mal. Baruch Hashem. Baruch Hashem.